Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Marcelo. Nesta aula, iremos estudar área e perímetro de figuras. Então, nós vamos falar um pouco sobre a área do retângulo, triângulo, nós vamos falar do losango e outras situações, o círculo também, né? Um assunto que geralmente cai nessas nossas provas do Enem. Então, vamos primeiro relembrar aqui as fórmulas. Algumas delas vocês com certeza lembram. No aulão nós já trabalhamos, por exemplo, a do círculo, né? Tivemos um exercício no nosso aulão que era necessário calcular a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Lembrar que sempre que trabalhamos com círculo, objetos circulares, cálculo da área, cálculo do perímetro, vai envolver o π e o raio, né? Sempre tentar lembrar desse detalhe. Área de um quadrado, lado vezes lado, né? Lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Essas duas figuras eu acredito que a maioria lembra. A área do triângulo, geralmente se trabalha com base vezes altura dividido por 2, mas não necessariamente. Então, nós temos aqui três situações diferentes envolvendo o triângulo. Se for um triângulo equilátero, nós vamos utilizar essa fórmula, porque aí é bem mais rápido. L ao quadrado, quer dizer, o lado do triângulo ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Uma dica para lembrar é 2, 3, 4. Aí você vai lembrar que é a área do triângulo equilátero. Então, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E outra área, aqui no caso envolvendo o seno do ângulo, é essa situação. Nessa situação, você vai lembrar o seguinte, ela é muito parecida, a fórmula ela é praticamente a mesma do triângulo retângulo, quando eu conheço a altura, porém tem um seno do ângulo, porque aqui no caso, nesse triângulo, nós não sabemos qual é a altura do triângulo. Dá até para calcular, dependendo aí dos dados, mas aí você já observa diretamente. Se conhece os dois lados do triângulo, no caso aqui o A e o B, e o ângulo que esses dois lados formam, no nosso caso aqui o ângulo alfa, você já faz direto, já sabe que a área é o produto dos lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então essas são algumas fórmulas, faltam aqui o trapézio e outras que nós vamos trabalhar em outro momento. Que nós temos também o losango. O losango, o cálculo da área é o produto das diagonais, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então vamos resolver aqui duas ou três situações. E aí a gente depois verifica, vocês vão verificar umas atividades que serão postadas no Class. Então veja, que nós temos essas duas situações, eu fiz já para perceber a diferença e entender o que é que significa quando eu digo que uma figura está inscrita em outra. Então, no caso aqui, qual a área de um círculo? Ou seja, nós queremos calcular a área do círculo, no qual foi inscrito um quadrado de lado 10, que aí é a nossa primeira situação. O quadrado está inscrito no círculo e ele está inscrito significa que os vértices do quadrado pertencem ao círculo, certo? Então, aqui é a ideia de uma figura quando ela está inscrita em outra. Então, nós sabemos apenas que o lado do quadrado é 10, então é 10 e 10, só que ele quer a área do círculo, aí você já vai lembrar que a área de um círculo é π vezes, então aqui você já sabe que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Porém, aqui eu não trabalhei ainda com o círculo. Aí você sempre tenta desenhar, por exemplo, um triângulo retângulo. Então, aqui eu vou traçar esse segmento do C até o A, que no nosso caso é a diagonal do quadrado. Mas aí é o seguinte, essa diagonal vai ser a mesma, vai ser o diâmetro do círculo. Então aqui nós temos a diagonal, que vai ser o diâmetro. Então, quando o quadrado está inscrito na circunferência, a diagonal do quadrado
é o mesmo diâmetro. Então, no caso, nós vamos apenas calcular esse valor, chamar de D, e observar o seguinte. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, porque o quadrado, o ângulo aqui B é 90, na verdade os quatro ângulos 90. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o D, então fica D ao quadrado igual D ao quadrado igual, agora os catetos, os dois 10, então 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é igual 10 ao quadrado 100 mais 100. Então fica D ao quadrado igual 200. E agora tenho que simplificar. D ao quadrado, vou mostrar de uma maneira mais rápida. D ao quadrado, no nosso caso só o D agora, né? D igual, e vamos lá. Vai ser a raiz quadrada. Então aqui, raiz quadrada de 200. E eu tenho que simplificar essa raiz quadrada de 200. Aí quando for esses valores assim mais diretos, o 200 é bem fácil você fatorar. Então aqui é melhor você fazer o seguinte, o 200 eu escrevo 100 vezes 2. E aí raiz quadrada de 100 é o 10. E o raiz quadrada de 2 continua. Então, porque o 100 eu sei quanto é a raiz. E a raiz quadrada do produto de dois números é a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de 100, já calculei, é o 10. E o raiz quadrada de 2 continua. Então aqui nós calculamos o D, que é a nossa diagonal, que também é o diâmetro. Só que na nossa fórmula, o que é que nós usamos? Nós usamos o raio. Então eu já sei que o meu raio vai ser igual a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 10 raiz quadrada de 2, o raio vai ser igual a 5 raiz quadrada de 2. Então, determinei o raio, agora sim eu vou calcular a área do círculo. Então a área do círculo é igual ao nosso π vezes o raio ao quadrado. Então a área igual o π, eu vou deixar o próprio π, não precisa substituir, no próprio exercício não informa, então você deixa π vezes o nosso raio, que é 5 raiz quadrada de 2. Ao quadrado. Lembrando que é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, fazendo as continhas, vai ficar o nosso π vezes... E aí o que é que eu faço agora? Eu tenho 5 ao quadrado, que é 25, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Geralmente vocês fazem isso, né? Raiz quadrada com 2. Mas é só lembrar que 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2. Pronto, 2. Igual 25 vezes 2, 50 π. Que é o 25 vezes o 2, 50 π. Pronto, calculei a área do nosso círculo quando tem um quadrado inscrito de lado 10. Então, 50 π, nossa primeira situação. Segunda situação, ela é mais direta, porque agora o que é que está inscrito? É o círculo que está inscrito no quadrado. Então, vejam que ele toca aqui os 4 lados do quadrado, para ele estar escrito. E aí fica mais fácil você determinar qual é o raio desse círculo. Você vai observar o seguinte, eu vou fazer uma ligação aqui do F, desse retinho aqui. Então essa linha, na verdade, é o lado do quadrado, que é do F até esse ponto. Do F até, eu vou chamar de H, do F até o H, é a mesma coisa do B até o A. Ou seja, é 10, porque o lado do quadrado é 10. Então aqui também é o diâmetro do círculo. Se o diâmetro é 10,
eu já posso garantir que o meu raio é igual a 5. E aí é só usar a fórmula área igual π vezes o raio ao quadrado, sendo que o raio é 5. Situação bem direta. Área igual a π, 5 ao quadrado, 25. Pronto, que é igual a 25 π. Encontramos aí a área do nosso círculo, no caso o círculo inscrito no quadrado de lado 10. Então duas situações, uma o quadrado escrito, a outra o círculo inscrito. Então, vamos lá para mais uma situação. Agora nós vamos trabalhar novamente com a área do círculo, porém uma situação do Enem. Vocês vão ver que situação bem elementar. Nós temos aqui uma empresa de telefonia celular, possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. Então aqui ele tem a antena 1 e a antena 2, só que ele vai substituir por uma terceira antena. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2. Então aqui ele já está afirmando que o círculo o raio do nosso círculo é 2, que é essa distância. Aqui é 2 e aqui também é 2. Então aí no caso já afirmou 2 km, cuja circunferência se tangenciam no ponto O. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura menores. Então ele até mostra aqui que a área de cobertura da nova antena é todo esse círculo, né, ao redor da parte pontilhada. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados, e aí um fato importante aqui, foi ampliada. Então ele quer saber apenas a parte ampliada. Então a área de cobertura 1 e 2 é o que já acontecia antes. Qual foi a parte ampliada? Então a parte ampliada é a parte cinza. Como é que você faz então? Esse tipo de problema ele não quer área total. O que é que você vai fazer? Calcular a área do círculo total, que é a área da cobertura da antena nova. Tudo isso envolve a parte cinza e a parte branca. E depois eu vou tirar a parte branca, porque aí vai ficar só a cinza, que é a parte que foi ampliada. Então, mais uma vez, primeiro eu vou calcular a área da cobertura total. Então, qual vai ser a cobertura total? É todo esse círculo. E esse círculo, vejam o que eu fiz antes aqui, o raio dele vai ser 4. Porque o raio dele é desse ponto onde vai ser colocada a antena, do ponto O até a extremidade. Então, nosso raio aqui da cobertura total, o raio é igual a 4. Então, a área total vai ser igual, mais uma vez, o nosso π vezes o raio ao quadrado. Cálculo bem simples aqui, igual a π vezes o nosso raio é 4, então 4 ao quadrado igual a 16π. Pronto. O que é o 16π? É a área total, a parte cinza e a parte branca. Porém, ele quer apenas a parte cinza. Então, primeiro eu calculo o total, calculo a parte que eu não quero, que é a área da parte branca. Então, da antena 1 e 2. Então, a área das antenas 1 e 2. Mais uma vez, calcular a área de um círculo. Então, a área é igual o π vezes... Agora, observe, o nosso raio aqui é 2. Aqui também no desenho, que foi o que ele mostrou aqui, 2 km. Então, 2 ao quadrado. Igual 2 ao quadrado, 4 π. Só que aqui a área da antena 1. Que também vai ser a área da antena 2. Porque a antena 1 e 2
o raio é o mesmo valor. Então, π vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4π. Ou seja, a área total é 16 e tem essas duas que é a cobertura anterior. Então eu vou pegar o total e diminuir desses dois. Ou seja, a minha resposta aqui vai ser o 16π, que é o total. 16π menos a cobertura anterior, que é 4π mais 4π. 4π mais 4π, 8π. Então a resposta 8π. Letra A. Então, exercício simples, necessitava, né, da interpretação com cuidado e saber calcular a área de um círculo. Então, vamos lá para a última situação. Provas também do Enem, eles gostam às vezes de cobrar usando uma malha quadriculada, para o aluno também entender, ver se o aluno entende o que é realmente a área da figura. Então, por exemplo, o que seria a área desse retângulo? É o espaço que ele ocupa. Então, você vai observar que ele está formado por quadrados, esses quadrados maiores, de lado 1, porque aqui é do 7 ao 8. Então, essa figura é formada por tantos quadrados desses aqui, onde cada lado desse quadrado é 1. Como aqui é 1 e aqui também é 1, aí 1 vezes 1, então a área dele é 1. Se o lado fosse 2 e 2, a área de cada quadrado seria 2 vezes 2, 4. Então, como é 1, para calcular a área desse retângulo, ou eu uso a fórmula ou eu só conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, pronto, eu poderia só contar. Já sei que a minha área aqui é 20. Ou você contaria só o lado aqui, que é 5 por 4. 5 vezes 4, 20. E o que é o perímetro? O perímetro é uma volta ao redor da figura. Então, o perímetro, na verdade, é ver isso aqui. Qual é a soma das medidas dos lados. Então, é só você contar também. Aqui tem 1. Você observa aqui. 1, 2, 3, 4, que são essas linhas. Só você contar. Tem 4 lados aqui, 4 dos quadrados, então aqui 4. Do outro lado também é 4, 8. Aqui em cima é 5, é só você contar os quadrados também. Do B até o C são 5. Então 5 mais 5 também aqui embaixo, 10. 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. 10 mais 8, 18. Então, na verdade, o que é que nós temos? É 5 em cima, 5 aqui também, 4 e 4. Isso aqui são os lados do retângulo. Aí é só somar 10 mais 8, 18. Do mesmo jeito, na segunda figura é o mesmo procedimento. Então, vamos fazer as contagens. Primeiro a área, contando aqui os quadrados. 1, 2, 3. São esses 3. E aqui nós temos na coluna 5 quadrados. Então, é 5 por 3, usando a ideia da fórmula. 5 vezes 3, 15. Então, a nossa área, 15. E agora o perímetro, contando aqui uma volta, né? 1, 2, 3. 3 e 3 aqui também. 6. E as laterais, 5 e 5. Mais uma vez, só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Somando 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. 10 mais 6, 16. Aí é o perímetro do nosso retângulo. Aqui nós temos um triângulo. A área, nesse caso, você pode utilizar a própria fórmula. Você vai fazer primeiro a contagem aqui para verificar os lados. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu lado aqui mede 6, que é a minha base.
Então, no caso, a minha base mede 6. O que é que está faltando? A minha altura. É só você observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a altura do meu triângulo aqui é 4. O que é que eu vou fazer, então? Base vezes a altura dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, nossa área aqui é 12. E o perímetro, uma volta ao redor aqui da figura. A base eu já sei que é 6. Está faltando essa parte inclinada aqui. Então, falta essa. Como é que eu vou calcular? Aí é só você observar que nós vamos montar aqui agora um triângulo retângulo. Para poder calcular. Então, só você observar que a nossa altura é o 4. Estou pegando aqui praticamente metade do triângulo. Nossa altura lá é 4. Essa parte 3. E eu quero saber essa. Então, aqui o 4. O 3 é essa parte aqui. E aí vocês vão lembrar do Teorema de Pitágoras, 3, 4, 5. Então, aqui nós já sabemos que é 5. Do outro lado é o mesmo cálculo, 5 também. Então, eu já posso calcular o perímetro, 5 mais 5, 10 mais 6, 16. Então, finalizando assim nossa situação. Vou fazer a anotação aqui do perímetro, 16. Então, esse foi o nosso assunto de área, né? Primeira parte envolvendo o cálculo de áreas. Então, tudo de bom e até a próxima aula.